Você pode abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, 1, 2, 3. Nós estamos pensando nesses dias sobre sentimentos muito comuns na nossa geração. E hoje nós vamos pensar sobre um sentimento que vocês têm certeza que ele faz parte da nossa geração como nunca. Indiferença. Quando você passa, ou melhor, quando você está em casa e ouve, como se o seu vizinho estivesse batendo na sua esposa, o que é que você faz? Se você passar e ver um acidente na estrada, o que é que você faz? Se você vê um galho na estrada, uma caixa, um resto de pneu, você desvia ou para e tira? Essas perguntas eu começo com elas para lembrar que nós somos a geração, sim, diferente. Primeira pergunta que fiz: se você ouvir o seu vizinho bater na sua mulher, o que é que você vai fazer? Provocou uma pesquisa que criou um termo para a nossa geração, chama-se efeito espectador. Foi uma tragédia nos Estados Unidos que originou essa pesquisa, porque uma vizinha foi morta pelo seu marido. E as pessoas ouviam os gritos, ouviam a briga, mas ninguém fazia nada, porque a impressão era: alguém vai fazer. Os psicólogos sociais e outras pesquisas foram feitas e terminou-se criando esse termo efeito espectador, que é a convicção, a confirmação de que quanto mais testemunhas, menos ação. Se mais gente está vendo algo, menos gente vai agir. Isso como se houvesse uma diluição da responsabilidade de cada pessoa com a própria sociedade. Como se houvessem inibidores que faz a gente pensar: mas se eu for lá, o que é que vai acontecer? Eu passei por isso. Eu lembro que estava saindo de casa no condomínio. O condomínio tinha 11 torres, era 4.000 pessoas morando naquele condomínio. Torres bem altas, e uma mulher estava correndo, ou de seu namorado, ou enfim, de um relacionamento, se não fosse esposo, mas um relacionamento íntimo. E como ele não estava batendo, eu só fiquei um pouco à distância, mas o próprio segurança do condomínio não fez nada. E quando ele viu que tinha mais gente observando, antes que a gente agisse, ele deu uma parada, e foi o tempo suficiente para aquela mulher correr até a guarita e ficar protegida, enquanto esperava uma ajuda mais profissional. Mas essa é a diluição. Quanto mais espectador, menos ação. Outra pesquisa classificou esse sintoma da nossa geração como colapso da compaixão. Quanto mais pessoas sofrem, menos há compaixão. Nós estamos, meus irmãos, no presente momento, com 2 guerras terríveis no mundo. O que está acontecendo na faixa de Gaza, nós somos todos, de uma forma geral, os cristãos são pró-Israel, de modo geral, os cristãos entendem a consequência do Hamas nessa guerra, mas o que está acontecendo ali beira, sim, crimes contra a humanidade. Mas como é um sofrimento que envolve tanta gente, menos empatia, menos ação. No mês de maio nós completamos 1 ano da tragédia no Rio Grande do Sul, que foi um exemplo de grande empatia nacional. Junto de Missões Nacionais, nós levantamos ofertas como nunca havíamos visto. Foi algo que mobilizou o Brasil todo, foi suficiente para comprar a 3ª carreta.
Mas, nesse colapso da compaixão, se acontecesse de novo esse ano, não seria igual, como não é igual quando temos crises no Nordeste. Na verdade, quando Santa Catarina teve uma crise semelhante há uns 6 anos atrás, o Brasil foi muito mais rápido em ajudar do que com as crises constantes no Nordeste. Porque se um sofre, todos veem e todos querem ajudar, mas se 10 sofrem, brota no pensamento, no coração, aquela ideia, não vou dar jeito mesmo. E terminamos não fazendo nada. Essa ideia do não fazer nada foi uma pesquisa na Coreia do Sul com 46 mil pessoas, uma pesquisa de 1.500 pessoas num país tão grande. E o que as pessoas mais responderam foi: quando eu precisei, ninguém se importou. Então a impressão que eu tenho é que ninguém se importa. Então eu também não me importo. E quando nós olhamos para os nossos adolescentes, nós os vemos até com a dificuldade de expressar sentimentos, de definir o que estão sentindo. Porque talvez de todas as faixas etárias, eles são os que mais sofrem com a questão da indiferença. Muitos pais não validam os seus sentimentos, não dão importância para os seus sentimentos. Na escola, eles não têm tanta liberdade para demonstrar esses sentimentos. Por isso é uma faixa etária que atualmente está muito vulnerável à questão da indiferença. Isso é tão sério que os psiquiatras estão vendo mais e mais diagnósticos de uma doença que talvez você nem conheça, mas chama anedonia. Talvez você nunca tenha escutado essa palavra, mas já viu alguém que tem os seus sintomas. Que é alguém que diz: eu devia estar feliz. Meu filho passou no vestibular depois de 6 tentativas, eu devia celebrar. Mas eu não estou celebrando. Aconteceu uma coisa boa, eu devia estar feliz, eu queria estar mais feliz, demonstrar mais do que estou demonstrando, mas não estou conseguindo. Isso é anedonia, e hoje tem tantas outras doenças parecidas com estas, que demonstram que de fato a nossa geração sofre de indiferença. Eu sou de direita, então ser um petista sofrendo. Eu sou de esquerda, se é um bolsonarista sofrendo. As pessoas têm rótulos. E a gente define ajudar de acordo com o rótulo. Entende? Esse é sim um dos grandes males da nossa geração. A geração de homens que não estão assumindo plenamente as suas responsabilidades, não estão nem aí para isso. As maiores trends da internet são exatamente envolvendo isso. Tem uma trend muito popular agora que é: meninas, me conta aí qual foi a coisa assim que um homem fez para você que foi inesquecível. E os comentários foi no dia que ele foi embora da minha vida. Eu não esqueço nunca, foi o momento mais feliz da minha vida. Foi a melhor coisa que ele me fez. Todas essas trends nós não experimentamos tanto elas no contexto cristão, mas elas demonstram uma sociedade que sim, tem muita gente indiferente. E eu escolhi pensar nesse tema com os irmãos a partir da carta que Jesus mesmo escreveu à igreja de Laodiceia, a partir do versículo 14. Portanto, nós vamos pensar na indiferença de Laodiceia e tirar os princípios dessa carta para os nossos dias. Ao anjo, versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, versículo 15,
que você realiza e que você não é nem frio, nem quente. Você é indiferente. E nesse versículo Jesus já pede: quem me dera se você fosse frio ou quente. Versículo 16. Assim, porque és morno. E morno pode ser um bom sinônimo para indiferença. Assim, porque você é morno e não é nem frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Temos como exemplo muito forte desse sentimento de que como essa impressão do morno é pior do que qualquer outra coisa, a gente tem uma expressão muito comum hoje que é: eu não te odeio não. Ela foi atribuída a filósofos como René Descartes, mas ela é de autoria incerta. Eu não te odeio não, porque o ódio é um sentimento e por você eu não sinto nada. Sim, ódio é bom, porque é um sentimento. O amor é lógico que é melhor, mas essa frase ela não dói. Se alguém dissesse para você: olha, eu não te odeio, fica tranquilo, eu não sinto nada por você, eu sou totalmente indiferente. Esse é o espírito que Jesus vê em Laodiceia. Uma igreja que, apesar de trabalhar, tanto faz. Nós pensamos hoje pela manhã sobre qualidade, sobre reverência, sobre tantos sentimentos, e era o espírito da época de Malaquias também. As pessoas ofertavam ao Senhor um culto de qualquer jeito. Mas eu quero pensar, a partir de Laodiceia, vamos pensar juntos, não é só no aspecto espiritual, é nessa indiferença que está no casamento, que está na sociedade, que está no nosso cotidiano, até no trabalho. Fazer de qualquer jeito, fazer por fazer. E o que Jesus está dizendo nessa carta é o que qualquer patrão, é o que qualquer esposa, é o que qualquer filho, é o que qualquer pai vai dizer. Eu preferia que você me odiasse, eu preferia que você brigasse, eu preferia que você viesse para cima. Lógico, eu queria que você amasse, que fosse apaixonado, que fosse presente. Mas o que mata é essa indiferença. Machuca mais, ofende mais, é mais difícil de lidar. Você está enfrentando um problema com o seu filho, você discute com o seu filho, é ruim, mas ali vocês se entendem. Seu filho chega e lhe abraça, é ótimo, mas mata você falar e nada tocar, nada fazer efeito, a pessoa parece que está morta. Jesus critica a Laodiceia exatamente por isso, como nós também criticamos quem nos trata com indiferença, como este mundo está sofrendo, porque é um mundo indiferente. A gente pensa, alguém tem que fazer. Geralmente não pensamos, o que eu posso fazer. A diferença no reino espiritual foi uma das coisas que Jesus mais combateu. Ele contou a história quando um mestre da lei perguntou para ele: quais são os principais mandamentos? E num resumo Jesus disse, são 2: amar a Deus sobre todas as coisas, aí inclui não tomar o seu santo nome em vão, inclui guardar um dia de descanso para Ele, inclui não ter outros deuses, inclui amá-lo acima de todas as coisas, inclui os 4 primeiros mandamentos. E os outros 6 foi resumido num só, que é amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como se fosse você. E aquele mestre da lei, numa atitude de indiferença até,
Ele diz: e quem é o meu próximo? E na palavra de Jesus ele conta de 3 pessoas: um sacerdote, um levita, que iam para o templo, mas que ao verem uma pessoa necessitada não fizeram caso. Esse é um dos piores sintomas da nossa sociedade atual, de que às vezes é a religião que nos torna indiferentes, porque às vezes a religião nos coloca contra pessoas, não o cristianismo bíblico, mas em alguns momentos o ensino errado da Bíblia tem levado pessoas a se colocarem contra outras pela religião. Terrível. Mas em resumo, na primeira palavra de Jesus nessa carta, ele mostra como a indiferença é pior do que os extremos, seja do ódio, seja do amor. Porque você não sabe como lidar. Nós tínhamos um irmão que sempre usava essa expressão nas suas habilidades. Quando alguém perguntava: Jorge, você toca? Não. Mas você não estudou violão? Ele dizia: eu sou o pior de todos. Porque eu comecei a estudar e parei, porque eu comecei a estudar e não continuei. Eu cheguei num ponto e não fui nem para frente nem para trás. Eu sou o pior de todos. Era bom ouvir o irmão Jorge dizer isso, porque esse é o espírito da indiferença, e por isso que é ruim. Você nem vai para frente e nem volta. Dá vontade, como água morna, de fato, de vomitar. E a segunda coisa que Jesus continua nessa sua carta é mostrando que, assim como o suicida é um orgulhoso, um egoísta, sim, pensar em suicídio é egoísmo. Por mais que você esteja sofrendo, é egoísmo. Você só está pensando em você. Você está querendo aplicar uma solução, como falamos quando pensamos nisso, uma solução definitiva para um problema temporário. Em Apocalipse capítulo 3, ele disse que a indiferença é também sinal de orgulho. Versículo 17. Você diz: eu rico sou, estou enriquecido, de nada tenho. E você não sabe que é um desgraçado, um miserável, um pobre, um infeliz, cego e nu. Em Apocalipse 3, a indiferença vinha desse orgulho, vinha da ideia de que não precisava. Quando o adolescente é indiferente com a sua mãe, ele está sendo o quê? Orgulhoso. Sim, tem muitos outros sentimentos envolvidos. Tem sofrimento guardado, tem lutas que não foram bem superadas, tem muita coisa. Mas na essência, na opinião de Jesus, indiferença é orgulho, é você não achar que precisa do outro, ou não achar que deve ao outro. E por isso, tanto faz. A conversa que Jesus vai ter com esta igreja, a palavra de Jesus para esta igreja, para vencer a indiferença, é vencer o orgulho. É não fugir dos sentimentos, é não pensar simplesmente que não precisa, que o outro não precisa, ou que você não precisa do outro. Sim, a indiferença é muito resultado das muitas exposições que nós temos a tantas coisas hoje. A gente é exposto a sinais de violência, a gente é exposto a muitas emoções ao mesmo tempo, a gente é exposto a muitas experiências ao mesmo tempo. Talvez você lembre que de uma série que ganhou notoriedade, foi a série mais assistida de todos os tempos, Round 6. A série que na época foi a mais violenta de todas. A sua primeira temporada foi assustadoramente violenta. E agora, assistir uma série parecida como ela não se consegue mais impactar tanto, porque chegou no limite. É esse limite que Jesus está chamando de orgulho. É esta ideia de que você já experimentou tanta coisa que você
deixa de dar valor às pequenas, que você deixa de dar valor ao cotidiano, que você deixa de dar valor ao que recebe, e só vai vivendo, e só vai suportando. Não reclama, ou não agradece, mas simplesmente vai sobrevivendo. E aí, a solução de Jesus para esta situação toda é Ele. A essa igreja, a pior de todas as 7, é a esta igreja que Jesus é o mais apaixonado. Ele convida aquela igreja, versículo 18, a buscá-lo, a não confiar no ouro dela, a não confiar nas roupas que ela tinha, nas fábricas da sua cidade. Ela convida a confiar nele, Jesus, e vem um sentimento assim de profunda intimidade com aquela igreja, de profunda compaixão com aquela igreja, versículo 19, dizendo: eu amo vocês. Eu estou falando de repreensão, eu estou falando de disciplina, mas porque eu amo. Jesus diz para aquela igreja tão fria, tão indiferente: eu amo vocês. Aquela igreja que está com dificuldade de demonstrar amor, que está tão indiferente, ouve do Deus que ela crê, do Jesus que ela adora: eu amo vocês. E esta igreja que está tão indiferente, recebe deste Jesus uma proposta. Versículo 20, eu estou na porta batendo, eu estou insistindo, eu estou aqui, eu quero entrar, eu quero fazer a diferença. A indiferença pôs Jesus de fora, porque é chato estar, é ruim estar no local da indiferença. E o que ele está dizendo é: eu quero voltar, eu quero entrar. Ah, meus irmãos, se tinha uma coisa que Jesus não era indiferente. Há 2 episódios para mim que marcam bastante o exemplo de que Jesus não era indiferente. O primeiro, é muito bom quando a gente estuda a palavra de Deus tentando entender as palavras originais. Há diversos recursos na internet para você fazer isso. Mas em Mateus 9, há 3 expressões de como Jesus lidou com a multidão que ele estava ali. Pode colocar aí, Mateus 9, versículo 35. Versículo 36, desculpe. Primeira parte do versículo 36, o que é que ele fez? Ele viu as multidões. Ele não apenas olhou, mas aí ver é a ideia de perceber. Depois de perceber, ele se compadeceu. Ele viu o pneu na estrada e ele parou o carro para tirar. Ele viu o vizinho batendo na esposa, ele foi lá. Ele viu o esforço do pai para abençoar um filho, e ele foi lá e agradeceu. Ele viu, mas em seguida ele se compadeceu. Não era só a percepção das coisas, mas era uma percepção de compaixão, de puxar das entranhas, de sentir a dor do outro. O segundo episódio é considerado o versículo mais curto da Bíblia, mas isso é um equívoco. O versículo mais curto da Bíblia não é João 11:35, valendo aqui uma pizza depois daqui. Qual é o versículo mais curto da Bíblia? Momento gincana. Não é Jesus chorou. Jó disse também não, porque Jó disse, tem outras versões que dá muito mais. Não matarás. Jesus chorou, tem 11 letras, e não matarás tem 10. Você cai nas pegadinhas aí das gincanas dos embaixadores do rei, você já sabe. Mas indo para João 11:35, ninguém ganhou a pizza, encerrando o momento gincana. Por que Jesus chora, meus irmãos?
Ele estava ali, sabendo que ia ressuscitar o morto. Cabe choro? Você já sabe da resposta. Você está ali diante de uma dor, você está vendo as pessoas chorando, mas você tem a resposta. Você chora? Jesus chorou. Ao olhar aquelas pessoas, a pedir que tirassem a pedra, e as pessoas dizendo, Jesus já está cheirando mal, e vendo a desesperança, vendo como aquelas pessoas amavam Lázaro, o que é que ele faz? Ele vive aquele momento, como se ele não estivesse sabendo do momento seguinte. Antes de trazer alegria, ele chora com as pessoas. Ele não foi indiferente. Por isso que a solução para a indiferença é ele. Voltando para o Apocalipse capítulo 3, ele, versículos 19 e 20, como já lemos, ele clama para que aquela igreja deixe de confiar somente nela. Ele clama para que aquelas pessoas deixassem de confiar, deixassem o orgulho de lado, deixassem todos aqueles seus sentimentos e passassem a pedir que Jesus trocasse esses sentimentos e passassem a deixá-lo entrar. Sim, o coração está indiferente. Primeiro, ele precisa deixar de ser um coração orgulhoso. Ah, mas quando eu precisei ninguém me ajudou. Que pena. Mas se a indiferença aumentar, cada dia haverá menos ajuda. Se eu não pude contar com ajuda, quando eu orei, Deus não respondeu, então não me importo mais com a oração. Mas Ele continua respondendo, mesmo que aquela oração não tenha sido respondida. É outro exemplo de Jesus, como Ele não era indiferente, porque no momento em que Ele vai ser preso, Ele está orando e dizendo, Senhor, afasta de mim este cálice. E ainda assim, ele é preso naquela noite. E quando Pedro puxa uma espada e tenta defendê-lo, ele diz para Pedro, Pedro, eu poderia pedir 10 legiões de anjos, 6.000 soldados. Ele que acabou de ouvir um não, está afirmando que pode fazer uma oração e receber um sim. Ele nunca foi indiferente. E Ele é a solução para a nossa indiferença. O fato da gente viver uma geração que é indiferente é até profetizado. Mateus 24:12, Jesus disse que chegaria o dia em que, por se multiplicar tanto a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos. E veja o orgulho, a gente está vivendo conflitos jurídicos no Brasil muito fortes, a gente tem hoje uma certa desconfiança jurídica muito grande, uma instabilidade, a sensação de uma instabilidade. Mas eu estou processando uma empresa aérea e ganhei. Tem coisa funcionando. Abri um outro processo contra uma companhia elétrica, todo por grandes erros que não foram resolvidos no atendimento, ainda funciona. Mas às vezes na nossa torpeza, às vezes na nossa sensação de que nada tem jeito, no nosso orgulho de dizer, quando foi para mim não funcionou, então estou nem aí, a gente não percebe que pode viver uma vida meio melhor ainda. Por isso que a solução para a indiferença, primeiro é Ele. Ou melhor, primeiro é vencer esse orgulho e depender dEle. Abrir a porta. Não no sentido de Apocalipse capítulo 3, que Jesus queria sim entrar naquela igreja e transformar, mas no sentido, aplicando para nós, uma aplicação diferente de Apocalipse 3. Eu posso abrir a porta e deixar Jesus mudar todos os meus sentimentos. Eu posso abrir a porta e deixar Jesus me fazer amar de novo a minha família. Eu posso abrir a porta e pedir que Jesus transforme os meus sentimentos, de modo que eu não me acostume com a vida que estou levando e queira uma vida melhor.
Eu posso abrir a porta do meu coração e pedir que Jesus transforme esse meu sentimento de não reconhecer, de não agradecer aos meus pais por tudo que eles estão se esforçando e fazendo. E ainda hoje, dar um grande abraço neles e dizer muito obrigado. Eu posso, cada um de nós pode abrir o seu coração, porque Jesus está à porta batendo, aplicando o Apocalipse 3 para as nossas vidas, para esse contexto da diferença. E quando ele entra, como ele entraria em Laodiceia, quando ele entra, ele transforma todos os sentimentos. Não deixemos que as grandes frustrações, não deixemos que a desesperança, não deixemos que o acúmulo de emoções nos levem a continuar sendo uma geração indiferente. Nós vamos cantar uma música. Eu te convido a refletir em tudo que conversamos agora. Eu te convido a olhar para dentro do seu coração e ver toda a pontinha de orgulho que te impede de ser mais grato, a ver toda a pontinha de orgulho que te impede de querer ajudar mais, toda ponta de desesperança que seja trocada por esperança. Vamos adorar.